Nós acabamos atrasando um pouquinho a prática anterior, o estudo dos yogas, o estudo Maravilhas da Mente Natural. E peço desculpas e retornamos agora com os yogas do sonho e do sono. Hoje completa um ano da no momento em que Lopon Nadak entrou em Tukdan. Tukdan é um estado de meditação muito profunda, que os grandes praticantes acabam entrando no momento da morte. Então, durante o Tukdan, eles estão numa condição de meditação muito profunda, não necessariamente morte. A morte, o corpo não tem os sinais da morte, mesmo ele já não respirando, então leva um tempo até que os sinais da morte comecem a aparecer. Levam alguns dias. Alguns mestres levam 10, 12 dias até que o corpo comece o processo de decomposição. E então, Lopontes Nadak entrou há um ano atrás, né, a partir da data de hoje, nesse estado de Tukdan, e depois seguiu para o Paranirvana. A nossa prática de hoje é em homenagem a ele, dedicando aí todos os méritos. Muito bem, vamos fazer um minuto, uma breve meditação. Nós já seguimos para o estudo. Então, vamos nos manter na posição de meditação, mantendo nossa coluna ereta, trazendo toda a nossa atenção para o momento presente, observando o ar que entra e sai por nossas narinas. Nove respirações de purificação.
Visualize um antebraço acima da tua cabeça, deidade de sua devoção, que representa todos os mestres da linhagem, que é inseparável de todos os mestres da linhagem, quem tem alguma conexão, quem conheceu, quem recebeu algum ensinamento de Loponte Nadak pode visualizá-lo acima da sua cabeça, como seu ídolo, da testa do ídolo, emana uma corrente de luz branca que toca a sua testa e a de todos os seres, da garganta do ídolo, uma corrente de luz vermelha que toca a sua garganta e todos os demais seres. O coração do ídolo, uma corrente de luz azul que toca o seu coração e todos os demais seres. Sinta, visualize que teu corpo, fala e mente foram purificados, que você recebeu as iniciações de corpo, fala e mente, os empoderamentos de corpo e fala e mente, fazendo do teu corpo, da tua fala e da tua mente, corpo, fala e mente da deidade. Visualize que o ídolo diminui o seu tamanho, dissolvendo-se em luz e adentra pelo canal central na sua cabeça, toma assento em seu coração e sua mente e a mente do ídolo se funde. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha natureza como Buda. Visualize diante de você, visualize que sua casa está repleta de dakinis protetores, espaço à sua volta, seu jardim, fazendo a proteção do lugar em que você vive, da sua prática, do lugar em que você dorme. Todos esses espaços estão repletos de deusas protetoras,
os cuidados, as ordens de Yeshua. Peça a Yeshua proteção, longa vida. Somamara Yotza, Somamara Yotza, Somamara Yotza. Então, vamos retomar o nosso estudo e leitura. Nós estamos discutindo os reinos da existência cíclica. Nós estamos, para quem segue pelo Kindle, nós estamos, se não me engano, no capítulo 2, só um bocadinho, parará. Parte 1, a natureza do sonho, capítulo 2, como a experiência é moldada, e nós estamos nos 6 reinos da existência cíclica. Página 49, para quem tem o texto em mãos, para quem está no Kindle, é o item 6 reinos da existência cíclica. Nós estamos no penúltimo parágrafo da página 49. Alguns indivíduos têm uma predominância de uma dimensão em sua constituição. Então, nós já viemos discutindo sobre os 6 reinos da existência e como nós, de alguma forma, como esses reinos podem ser, no aspecto da tradição, compreendidos como locas, como lugar, objetivo, mas que também nós carregamos esses 6 reinos da existência, nós somos esses 6 reinos da existência, e que nos conectamos mais a um reino ou a outro, a uma experiência ou a outra. Então, de algum modo, nós somos esses reinos, nós somos essas experiências. Alguns indivíduos têm uma predominância de uma dimensão em sua constituição, mais animal, guiado pela ignorância. Então, quanto mais guiados pela ignorância nós somos, de não reconhecer as coisas como elas efetivamente são, mais nós estamos conectados ao reino dos animais. Então, cada um de nós está conectado de alguma forma a um reino. E no reino dos animais é onde nós estamos conectados pela ignorância. É o reino do medo. É o reino de se sentir perdido. É o reino como um animal que fica acuado. É como um animal que não sabe exatamente onde está. Então, a ignorância nos conecta ao reino dos animais. Na prática do sonho, por exemplo, a conexão com o reino dos animais aparece quando nós estamos sonhando e, de repente, nós pegamos a estrada e não sabemos voltar. Isso é relativamente comum. Nós nos perdemos e isso nos conecta ao reino dos animais, no Yoga dos sonhos. Então, esse tipo de sonho é um sonho que diz dessa ignorância. E quando nós agimos pelo veneno da ignorância, nós nos conectamos mais ao reino dos animais. Mais ao reino dos fantasmas famintos, por exemplo, quando nós somos atraídos pela ganância, quando nós temos muitos desejos e nós queremos muitas coisas, né? Quando nós acumulamos muitas coisas, quando nós adquirimos vícios na busca de saciedade, então isso nos conecta
ao reino dos fantasmas famintos. Alguns mais atraídos para a natureza divina, para os deuses, que na perspectiva do budismo tibetano está relacionada diretamente aos prazeres, né? Aos diversos prazeres, ao prazer que existe nos venenos, ao prazer que existe na raiva, no orgulho, no apego, na inveja e na ignorância. O equilíbrio de todos os venenos de uma forma prazerosa. Isso é o reino dos deuses. Ou ao reino dos semideuses. E aí somos orgulhosos de tudo aquilo que conquistamos, de tudo aquilo que conseguimos produzir. Somos orgulhosos das coisas que fazemos, somos poderosos diante disso tudo. Esse é o reino dos semideuses. Somos orgulhosos, só nós temos muito prazer com tudo isso, né? Então, o reino dos semideuses está relacionado a esse orgulho. Denis, desculpa te interromper, é que tá cortando o seu som. Acho que a gente te perdeu, não sei. Isso, qual que é o teu traço dominante? Qual é o meu traço? Está cortando muito? Tá, agora tá. Só um pouquinho. Melhorou? Por enquanto, não. Ainda tá até com os risquinhos vermelhos. Tá melhor? Não, não, você tá congelado. Olá, voltou? Voltou. Maravilha. Então, continuando, a gente foi falando dos venenos e de como esses reinos são gerados. E aí, continuando, após semideuses. E isso se destaca como um traço dominante. Qual é o nosso traço dominante? Qual é o traço dominante? Qual é o veneno dominante? Isso é importante até para a gente entender qual é a nossa prática principal. Para onde deveríamos caminhar com a prática, quando nós somos capazes de entender qual é o veneno principal. Podemos conhecer pessoas que parecem estar presas no reino dos fantasmas famintos. Elas nunca sentem saciadas. Elas sempre têm a necessidade de mais. Elas querem tudo agora, do jeito delas. E a insaciedade acaba sendo um traço dominante. É claro que pessoas que não se saciam, há uma tendência de gerar raiva a partir da não saciedade. Então, qual é o traço dominante? A insatisfação, a insaciedade. E essa insatisfação, insaciedade, conecta ao reino dos fantasmas famintos. Os outros venenos, eles surgem como uma consequência, um desdobramento, mas não necessariamente os dominantes. No caso dos fantasmas famintos, elas nunca estão saciadas.
estão sempre famintas por mais, mais de seus amigos, de seu ambiente, da sua vida, mas nunca estão satisfeitas. Ou talvez conheçamos alguém que pareça ser um ser dos infernos e que violento, furioso, perturbado, com a altura brava, irado, predominante, a raiva. Então, nós estamos mais conectados a um reino ou ao outro, mas temos todos os venenos. Então, todos os reinos passam por nós. Nós estamos em todos eles, mas algum se destaca mais. O mais comum é que as pessoas tenham aspectos de todas as dimensões em sua constituição individual. Como essas dimensões de consciência se manifestam nas emoções, sua universalidade se torna evidente. Por exemplo, toda cultura conhece a raiva. A aparência da raiva pode variar, porque a expressão é pela biologia como pela cultura. E a cultura favorece essa variabilidade. Mas o sentimento da raiva é o mesmo em todos os lugares. No budismo, aplicada, correlacionada com os reinos. Então, todos nós sabemos o que é o apego. As formas em que ou as formas com que cada cultura expressam o apego, a raiva, a ignorância, pode ser modelada, pode ser diferente, mas o sentimento individual é sempre o mesmo. Então, esses venenos são universais. Sentir orgulho pelas coisas, sentir inveja do que os outros têm, esse é um sentimento universal. As 6 emoções negativas não constituem uma lista exaustiva de emoções. Por exemplo, a dor e a ansiedade não são muito mencionadas, mas ambas podem ser vivenciadas em qualquer um dos reinos, ainda como a raiva, a inveja ou o amor. Temos as sementes de todos os reinos e todas as experiências em nós nesse momento agora. Todos os reinos se manifestam aqui, no mesmo instante. As 6 qualidades da consciência são chamadas de caminho, porque nos levam a um determinado lugar. Nos levam aos lugares de nosso nascimento e a diferentes domínios e experiência. Essas 6 qualidades nos levam, nos trouxeram até aqui e nos levam para os próximos nascimentos. Então, nos ensinamentos do Bardo, por exemplo, nós somos treinados a buscar um renascimento pacífico, a treinar a bodhicitta, a treinar, inclusive, por que lugar do corpo a consciência sai no momento da morte. Porque cada um dos chakras está relacionado a um dos reinos. Então, deixar o corpo na hora da morte pela sola dos pés é extremamente perigoso, porque está relacionado à raiva e está relacionado ao reino dos infernos. Deixar o corpo pelos canais inferiores, pelos canais de excreção, também não é auspicioso, porque está relacionado a reinos inferiores. Então, os ensinamentos vão fazer de tudo
para que a consciência deixe o corpo na hora da morte, ou pelo coração, ou pela garganta, ou pelo topo da cabeça, nos conectando aos reinos superiores e aos venenos mais sutis, que são a inveja, o orgulho e a experiência dos deuses. Quando um ser se identifica ou está enredado em certos tipos de experiência, há resultados. Isso funciona de forma positiva e negativa. Por exemplo, acreditamos que para nascer como humano, devemos ter nos dedicado a disciplinas morais em vidas anteriores. Mesmo na cultura popular, isso se expressa pela observação de que até o amor e a preocupação com os outros amadureçam. A pessoa não é considerada plenamente humana. O renascimento humano, para nascer como humano, nós devemos ter traços humanos. Nós devemos acumular méritos para o renascimento, para esse nascimento como humano e para os próximos nascimentos como humano. Se vivemos uma vida caracterizada pelo ódio e pela raiva, experienciamos um resultado diferente. Nascemos, renascemos nos infernos. Isso acontece fisicamente, ou seja, pelo renascimento no reino dos infernos, ou psicologicamente nessa vida. Então, o Rinpoche coloca a questão dos reinos como duas dimensões. Uma física, louca, que dentro da tradição existe de fato, renascemos no inferno, mas também psicologicamente. Se nós somos guiados pelo veneno da raiva, pelo ódio, nós nascemos, renasceremos no reino dos infernos. Se nós somos guiados pelo desejo, pela insaciedade, nós renasceremos no reino. Pelo apego, nós renasceremos no reino dos fantasmas famintos. Eu vi uma vez um ensinamento, ou era um texto, de um praticante que era muito apegado a um jardim de flores que ele tinha. E ele pede para cortar as flores, por mais apego que ele tivesse já no fim da vida, porque ele começou a ficar com medo de que ele renascesse como fantasma faminto junto àquelas flores, naquele espaço. O reino está relacionado àquilo que nós temos como marca principal. Isso não significa que os humanos que os humanos tentem necessariamente evitar as experiências que chamamos negativa. Muitas vezes nos divertimos assistindo filmes, jogando videogames e lendo livros, onde há conflito, ódio, assassinato, vingança e guerra. A guerra é o inferno. Dizemos, mas muitos de nós somos atraídos pela guerra. Muitos de nós somos atraídos para esse reino. Nós, por muito tempo, treinamos os nossos filhos, os meninos, para a guerra, damos arminhas, brincar de guerra. Quer dizer, nós atraímos. Se nós pegamos jogos de videogame, tem jogos de videogame que é a expressão da raiva. Você avança no jogo na medida em que você mata. Então, filmes, né, violentos, filmes de guerra, eles são atrativos e nós nos conectamos a eles. Então, de alguma forma, essa semente das emoções nos levam, essas sementes nos levam para esses espaços.
Nossa inclinação para uma ou outra dessas dimensões também é moldada pela cultura. Por exemplo, uma sociedade na qual o guerreiro raivoso é o herói, podemos ser levados nessa direção. Enquanto que se obter sucesso a qualquer custo é o ideal, a ganância e a inveja podem ser mais persuasivas. Esses são exemplos de ignorância cultural. Se nós vivemos num país em que tem um jeitinho brasileiro que resolve tudo para conseguir o que se quer, quer dizer, isso dá um pouco do cenário de para onde esse traço kármico cultural leva, né? Agora, se nós somos belicosos, nós queremos guerrear, nós queremos a todo custo mostrar o nosso poder, dominar pela força, quer dizer, isso mostra também um pouco de que traço kármico predomina, seja individual, seja coletivo. Podemos ter a experiência de felicidade do reino dos deuses durante as férias ou um passeio com amigos. A dor da ignorância, quando ficamos obcecados com algo que sentimos que temos que ter. A vergonha do orgulho ferido, as dores do ciúme, o inferno da amargura e do ódio, o torpor da confusão e da ignorância. Passamos da experiência de um reino para o outro facilmente e com bastante frequência. Temos a experiência de estar de bom humor, conectados ao reino dos deuses. O dia está ensolarado, as pessoas parecem bonitas, nos sentimos de bem com a vida e com nós mesmos. Então, recebemos uma má notícia. Um amigo diz algo que nos fere. De repente, nossa experiência muda. Não há mais motivos para sorrir. Não vemos a beleza que víamos uns minutos atrás. Os outros não nos parecem mais atraentes e já não nos sentimos bem com nós mesmos. Nós mudamos as dimensões da experiência e nosso mundo mudou junto conosco. Uma única palavra dita que nos fere muda todo o contexto, muda toda a experiência. Então, um dia ensolarado, em que estava tudo bem, que nós acordamos felizes, uma palavra dita, nosso orgulho ferido, todo o cenário e toda a experiência muda. Muda conosco. Apesar das outras pessoas sequer perceber o que está acontecendo, a nossa percepção de mundo imediatamente muda. Durante nossas vidas, no sonho, também experienciamos os 6 reinos. Assim como eles determinam a qualidade da experiência durante o dia, eles moldam as sensações e os conteúdos do sonho. Isso é muito importante, porque o reino tem a ver com traço kármico, que nós reforçamos a depender de como nós reagimos, mas ao mesmo tempo que tem a ver com os traços kármicos, o sonho e a experiência do sonho e os reinos, ali no sonho tudo isso aparece, tudo isso se conecta. E no sonho nós conseguimos olhar para essas conexões a depender dos sonhos que nós temos. Se nós estamos mais conectados ao reino dos deuses, dos fantasmas famintos, dos animais, dos semideuses, dos infernos, e assim por diante. A tabela abaixo descreve os 6 reinos brevemente. Tradicionalmente, os reinos são apresentados como descrições de lugares e de seres que habitam esses lugares.
Existem, por exemplo, 18 infernos. Esse é um ponto importante. Sendo 9 infernos frios e 9 infernos quentes, que tem a ver com como nós lidamos com a raiva. Tem pessoas que ficam extremamente quentes com a raiva. Tem pessoas que têm uma raiva fria, têm uma raiva gelada. Existem, por exemplo, 18 infernos, mas aqui focalizamos as experiências dos reinos nessa vida. Nós nos conectamos energeticamente a cada dimensão da experiência através de um ponto energético, que é um chakra. Cada chakra, cada corlo, em tibetano, corlo, cada corlo está relacionado a uma emoção, a uma sabedoria e, naturalmente, a um reino. O nosso corpo humano tem os 6 reinos. E energeticamente, pelos chakras, nós estamos conectados diretamente aos 6 reinos. Os chakras são importantes nas práticas, em muitas práticas diferentes, e também desempenham um papel fundamental nos yogas dos sonhos. Então, na página seguinte, nós temos uma pequena tabela que relaciona o reino, qual é a emoção principal e qual é o chakra. Então, o reino dos deuses, prazer, a distração prazerosa, a festa que nunca acaba, né? Aquilo que dá prazer, que se prolonga por muitas e muitos éons, a vida de um Deus. E isso está ligado ao chakra da cabeça, ao chakra da coroa. O orgulho está relacionado ao chakra da garganta e nos conduz ao reino dos semideuses. A inveja ao chakra do coração e nos conduz ao reino dos humanos. A ignorância, chakra do umbigo, animais. A ganância, chakra secreto, chakra dos órgãos sexuais. E o reino dos fantasmas famintos. E a sola dos pés, ao reino dos infernos. E está relacionado ao ódio e à raiva. É muito interessante essa relação dos chakras dentro do contexto da prática. Por exemplo, não é adequado a um praticante a mostrar ou deixar direcionado para o lama, para o professor, as solas dos pés. Isso é considerado inadequado. Por quê? Porque é o chakra que nos conecta aos reinos inferiores. E toda a nossa prática, ela tem uma relação direta com a busca pelo renascimento nos reinos superiores, nos reinos dos deuses, semideuses e humanos, que são os reinos em que o caminho espiritual é oportunizado. Muito bem, gostaria de abrir a palavra, caso alguém tenha alguma pergunta. A Gabriela pediu um print desta página. Gabriela, você consegue me mandar um WhatsApp que aí eu já te mando o print. Faço um print, uma foto da página e mando. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. O Alain deixou aqui no chat uma pergunta da prática anterior, que ele pergunta sobre quais são as visões relacionadas às fases da dissolução dos elementos da entrada do bardo. Nós podemos conversar um pouquinho sobre isso, porque há ensinamentos muito precisos quanto a isso. Cada elemento que está se dissolvendo tem uma visão, tem uma experiência no corpo, tem uma série de pontos. Alain, se a gente for seguir muito a tua pergunta de uma forma bem
responder de uma forma prática, dentro da ética da prática, ou melhor, da etiqueta da prática, nós não voltamos a sola dos pés para o altar, né? Dentro da etiqueta da prática, por conta disso que eu trouxe, né? Por exemplo, nós falávamos na sessão anterior, relacionada às maravilhas da mente natural, que estávamos falando do processo de morrer. Então, quando alguém morre ou está em processo de morrer, nós vamos tocar sempre do peito para cima. Então, não é bom, claro, nós estamos falando de uma perspectiva tibetana em que não havia autópsia, né? A pessoa falecia, então tinha todo um cuidado com o corpo, mas se tocava o mínimo possível do coração para baixo, para evitar que essa mente fosse atraída para um dos reinos inferiores, né? E sempre tocamos do coração para cima e preferencialmente para a cabeça, na cabeça, para tentar trazer a consciência para os reinos, para os chakras superiores, caso a consciência ainda esteja no corpo, e de forma que esse renascimento possa ser auspicioso, possa ser nos reinos em que há oportunidade para a prática. O Yoga dos Sonhos estará relacionado diretamente a essas emoções, a essas sensações que nós tratamos aqui, a essas emoções de cada um dos 6 reinos, que acabam sendo os 5 venenos da tradição Bon e do budismo. Perfeito? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? O Alain fez um comentário do coração como um tambor e o elemento espaço no coração, faz bastante sentido e é bem legal o que ele deixa no chat. Obrigado, Gabriela. Você mandou uma mensagem, depois faça um print e te mando. Mais alguém? Alguma consideração? Ou então vamos fazer a dedicação da prática de hoje. Vamos fazer a dedicação geral. Toda virtude pura realizada por meio das 3 portas dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Na prece de dedicação, nós falamos em 3 reinos. Dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos. Nós vamos falar de 6 reinos da existência cíclica, que estão relacionados aos venenos e que estão relacionados à nossa existência humana, né? Os 3 reinos ligados ao veneno e a todas as nossas experiências, os 6 reinos. Mas nós falamos também em 3 reinos: o reino superior, o reino médio, o reino inferior. Reino superior, os deuses; o reino médio, onde nós estamos; e o reino inferior são os seres que habitam debaixo da terra, os nagas, por exemplo. Então, esses 3 reinos estão relacionados à Terra, o lugar em que nós estamos. Superior, deuses; os Lá, os deuses; os Nyan, nós, os seres do meio; e os Lu, os seres inferiores, principalmente os Nagas. Perfeito? Então, boa noite.
bom descanso e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.